Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Vamos dar continuidade à nossa matéria de História da Igreja, ok? No nosso curso de Teologia. Já havíamos abordado acerca da divisão que houve no Império Romano, né, com Constantino, o engrandecimento no qual nós já estamos analisando, né, o crescimento do pontificado latino, tá certo? Do papado em Roma. Vamos dar continuidade depois com mais uma abordagem de continuidade à história do pontificado em Roma, né, com Gregório o Grande, de 590 a 604. Mas antes disso, vamos abordar um importante período na história da Igreja Católica, tratando acerca do monasticismo, tá certo? Tratando acerca do monasticismo. Na página de número 34, você tem uma abordagem acerca desse período. Nós vamos fazer a leitura, né, do texto aqui da nossa apostila e também vamos proceder à leitura de outras obras que vão colaborar com um conhecimento ainda maior acerca do período. Nós vamos principiar aí com uma tratativa acerca do monasticismo e vamos também abordar de uma forma não tão profunda, porque é um período muito vasto, mas vamos falar alguma coisa acerca do escolasticismo também, como uma linha de continuidade àquilo que foi dado início no período monástico. Para tanto, vamos abordar a obra de Justo Gonzalez, História Ilustrada do Cristianismo, a Era dos Mártires até a Era dos Sonhos Frustrados, né? Justo Gonzalez, o volume de número 1. Então vamos falar alguma coisa acerca de monasticismo a partir do texto de Justo Gonzalez e vamos abordar ao final um texto muito importante que está na obra História do Cristianismo de Bruce L. Shelley, ok? Então vamos dar início aqui com a abordagem da apostila, vamos esclarecer um pouco acerca daquilo que estamos mostrando aí em tela e também finalizar com a obra de Bruce L. Shelley. Dando início aqui ao texto da apostila, nós temos o seguinte: o monasticismo. Enquanto a igreja ia crescendo em quantidade, também crescia em taxa de imoralidade, até chegar um momento em que os dirigentes não tinham mais como manter o nível de santidade que a igreja possuía durante os primeiros séculos, pois a grande maioria dos que aderiam ao cristianismo eram pessoas vindas do paganismo, com baixíssimos padrões de moralidade. Isso fez com que os verdadeiros cristãos se decepcionassem com a igreja. Nada podendo fazer para resgatar a santidade da igreja, decidiram se retirar dela, a fim de viver em completa solitude, para não correr o risco de se corromper com a corrupção que se espalhava no círculo cristão. Portanto, o aborrecimento com os baixos padrões de moralidade da igreja foi a causa de muitos cristãos optarem pela vida monástica. Então temos aí esse texto de início que nos mostra a problemática que deu origem ao interesse, tá certo, do monasticismo, de se separarem de fato desse convívio, né, com este grupo, esse grande grupo que estava se desenvolvendo, que estava aumentando cada vez mais, tornando-se cada vez mais complexo, e vivendo então um cristianismo buscando um comportamento mais ligado, mais coerente, né, com as doutrinas cristãs, mais coerente com a verdade cristã que está presente no texto sagrado, e também em antagonismo com o que estava se desenvolvendo em relação à religião oficial. Então, quando olhamos para a problemática do monasticismo, nós entendemos um pouco do que foi o sentimento cristão em relação ao que estava acontecendo, né? Como já observamos, você tem a situação da associação agora do cristianismo com um ambiente imperial, com um ambiente político, através da ascensão de Constantino. A associação de Constantino com o cristianismo, inclusive utilizando símbolos, né, cristãos, colocando símbolos cristãos nos escudos dos soldados, narrando acerca da suposta visão, né, e acerca do signo, nesse signo vencerás. A vitória que teve na Ponte Milvia, depois o estabelecimento da capital em Constantinopla, né, a fundação de Constantinopla, e o surgimento da história desses
movimentos cristãos do Império Bizantino em Constantinopla, que estava sempre subordinado ao poderio do imperador. Então, os imperadores bizantinos, de fato, governando não somente a política do império, mas também influenciando, muitas das vezes negativamente, dentro do ambiente da Igreja Bizantina, da Igreja Ortodoxa. Já no Ocidente, em Roma, nós temos a situação de um vácuo de poder, com o enfraquecimento do Império Romano, o assédio por parte de diversas nações bárbaras que estavam agredindo, constantemente esse império, tanto que levaram ele à queda, e o engrandecimento agora de um poder eclesiástico central em Roma, que começa a ocupar um espaço não apenas eclesiástico, mas também político, organizando a vida da cidade e interagindo, negociando com esses imperadores que sucessivamente estavam chegando até Roma. Então, conseguindo muitas das vezes apaziguar a situação, controlar e prestar algum tipo de auxílio também no âmbito social, no âmbito secular. E assim o crescimento e engrandecimento desse papado que está sediado em Roma. E ainda mais quando eles partirem para missões e conseguirem catequizar essas novas aristocracias que surgem com esses reinos bárbaros, que estão cada vez mais se solidificando e começando num processo de engrandecimento. Então, com o crescimento desses reinos, também o crescimento dessa cúria papal que está em Roma, o crescimento então do poder, o poderio do Papa e a influência sobre esses novos reinos. Então nós temos essas histórias que vão se desenvolvendo em paralelo, até que em determinado momento houver um cisma definitivo entre elas. Vamos estudar também isso quando falamos acerca de Gregório o Grande e os continuadores, tá certo? Dessa linha histórica, que vão entrar em conflito e de fato se dividirem. Mas tanto em uma quanto em outra, nós temos sempre situações onde o cristianismo autêntico vivenciado pela igreja perseguida está sendo cada vez mais desfigurado. Nós temos com a atitude, com o Edito de Milão, por exemplo, que decretava agora a paz para o cristianismo dentro do império, e depois com os favorecimentos que a corte imperial estava dando agora a esse grupo da sociedade, esta religião, a religião cristã agora sendo favorecida pela política, pelo império, nós temos então, como já foi abordado até em outras aulas, uma mistura, um sincretismo. Nós temos agora a aderência de grande grupo de pessoas, nem todas elas convertidas, nem todas elas engajadas numa vida cristã, mas agora percebendo vantagens em ser cristão, percebendo vantagens em se associar a esse grupo, se associar a esse movimento. E também, por outro lado, a questão do cristianismo agora interagir com as cortes imperiais, com a alta aristocracia. Então, aquilo que eram as simples reuniões em torno da palavra de Deus, da adoração à pessoa bendita de Cristo, agora se tornaram grandes cerimoniais, onde importantes figuras do império participavam. Então, você tem toda a modificação, a implementação de cerimoniais que atendiam também a este contexto, dessa pompa, dessa circunstância de estarem agora atendendo a elas, estarem participando agora dessas reuniões pessoas da mais alta elite. Então nós temos aí transformações que são prejudiciais para a pureza do Evangelho, transformações que estão desfigurando a simplicidade do Evangelho. O Evangelho não é mais simples como ele era desde o início. Agora está sendo transformado em algo que agrada a determinadas elites, algo que agrada a determinadas cortes imperiais. E assim nós temos cada vez mais um distanciamento. E com esse distanciamento você vai ter o antagonismo entre aqueles que querem professar um cristianismo autêntico, um cristianismo verdadeiro, pautado na verdade do Evangelho, e estes grupos que estão agora interagindo com esses meios sociais de elite e que querem agradar a estes grupos. Então você vai ter esse antagonismo entre aqueles que querem viver um cristianismo verdadeiro, autêntico, sério, e esses que estão interagindo agora com as elites do poder, E aí, com esta tensão, você vai ver surgir alguns grupos que querem se destacar.
E aí nós, analisando também essa situação, nós recordamos aquela frase que já falamos algumas vezes, que muitas das vezes, em épocas históricas, nós vimos situações nas quais esta igreja institucionalizada, esta igreja com esta hierarquização, com esse poder, com essa ingerência política, ela muitas das vezes se afastou da verdade e ela se desfigurou, né? Perdeu a essência, né, daquilo que ela tinha ainda em épocas primitivas, quando estava lutando pela sua sobrevivência, estava enfrentando grandes perseguições. Mas ela preservava então esta essência, né? Preservava então esta coerência com a palavra de Cristo, com o Evangelho. Mas mesmo que esta estrutura eclesiástica ela se desfigure e perca suas características originais, ela nunca viu um período em que cristãos autênticos estivessem totalmente ausentes. Então, mesmo durante os períodos mais terríveis, os períodos mais baixos, tá certo, da história do cristianismo, você sempre encontra, mesmo dentro dessa igreja desfigurada, dessa igreja que está desviada de seu propósito, você encontra sempre cristãos autênticos que estão lutando pela verdade do Evangelho. Você encontra sempre cristãos verdadeiros que estão comprometidos com a palavra de Deus e que estão incomodados com esse desvio, né? Estão incomodados aí com estas manifestações que observam então dentro dessa igreja oficial e lutam contra ela e se opõem a ela, tá certo? E protestam contra ela. Então, o termo protestante não pode ser totalmente atrelado ao século XVI. No século XVI nós tivemos a grande culminância desse movimento, né? Quando Martinho Lutero então apregou, né, aquelas 95 teses à porta da igreja de Wittenberg, e ele encontrou apoiadores dentre aqueles grandes governantes, né, das províncias da Alemanha. Então houve ali a culminância desse grande movimento que sempre esteve presente. A igreja sempre teve protestantes. A igreja sempre teve reformadores, pessoas que buscaram meios de reconduzir a igreja à centralidade do Evangelho, reconduzir a igreja à obediência da palavra de Deus. Então sempre tiveram estes expoentes, né, esses representantes que, mesmo com risco de sua vida, mesmo com prejuízo, né, mesmo sendo perseguidos, demonstraram de forma muito clara o seu descontentamento ante o desvio da igreja. E é isso que observamos também nessa questão da fase monástica, como o texto já apontou. Então esse monasticismo surge de um descontentamento, surge de uma decepção, quando você vê essas igrejas, tanto a questão da igreja do Oriente subordinada ao imperador, quanto a igreja do Ocidente, que agora está subordinando reinos a si, está angariando poder e agora está construindo uma estrutura hierárquica extraordinária e estendendo seu raio de influência. Tanto em uma quanto em outra, nós vemos motivos pelos quais homens e mulheres se viam revoltados, né, e apresentavam sua denúncia, e apresentavam seu protesto, muitas das vezes saindo de dentro desses movimentos, saindo de dentro dessas estruturas e vivendo à parte, declarando-se cristãos, declarando-se comprometidos com a verdade do Evangelho, mas não suportando estarem dentro dessas estruturas, por entenderem que elas estão desviadas da verdade. E aí quando vão surgir diferentes movimentos, alguns deles um tanto mais radicais, né? Então você tem aí, por exemplo, alguns eremitas, né? Você vai ter os eremitas e você vai ter os cenobitas. A gente vai falar de forma mais específica acerca deles. Então, num primeiro momento, os eremitas, que professam um descontentamento mais radical e por isso buscam o isolamento total. E aí, buscando esse isolamento, pretendem viver uma vida de meditação, uma vida pautada conforme a verdade do Evangelho, tá certo? E uma vida de limitações físicas mesmo, né? Não se dando à luxúria, não se dando à gula, não se dando à preguiça, né? Mas de fato se empenhando num modo, num estilo de vida com limitações que o levem a estar sempre concentrado numa vida espiritual. Então, este é o ideal. Não estou justificando, não estou defendendo. Estou dizendo, estou tentando expressar da melhor maneira os ideais que eram defendidos. Então, esses eram os ideais.
Claro que nós temos sempre que tomar cuidado com a falsa ideia que facilmente surge de que quando você se empenha nesse tipo de atitudes, nesse tipo de limitações, você está com isso angariando sua própria salvação. Você está como que comprando o seu direito à salvação. E este é um erro reiteradamente cometido. É um erro que advém do desconhecimento da verdade do Evangelho. Então o Evangelho deixa muito claro que a salvação é sempre pela graça. A salvação é sempre por graça, nunca por obras. Então nenhuma obra, nem se chicotearem, nem se privarem de alimentos, nem se privarem de confortos, nada disso poderá resultar em salvação. A salvação é resultado da graça. Então a graça de Cristo Jesus é que faz com que a sua justiça seja imputada a nós e o seu pecado, e o nosso pecado, seja pago pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. E assim nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Agora, por outro lado, aqueles que são salvos pela bendita graça de Cristo demonstram atitudes de um salvo. Aí nós recordamos de Tiago, na sua carta, que diz: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. É onde temos as obras do salvo. E podemos pensar, então, em pessoas que foram atingidos pela graça salvífica, que sentem comunhão autêntica, comunhão verdadeira com Cristo Jesus, que são sensíveis à voz do Espírito e querem mais comunhão com Deus, e talvez por isso mesmo se apartem de determinadas estruturas que eles viam carregadas, eivadas de erro. Eivadas de erros como luxúria, como ganância, tá certo? Como desvio da verdade, como pecados, né, reiterados, como uma extravagância extraordinária que não era necessária, não estava de acordo com a palavra de Deus, com o direcionamento da palavra de Deus. Então, quando observam esse tipo de atitude, esse tipo de erros, de pecados reiterados, mesmo que apresentando protesto, sejam ignorados, né, não sejam atendidos, então muitas das vezes estes que querem viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, que sentem este apelo por mais comunhão com o Espírito Santo de Deus, tá certo? Que querem ter uma comunhão mais perfeita, sintam também a necessidade de se apartarem dessas estruturas. Aí quando você tem pessoas que vão viver, os eremitas, um tanto mais radicais, que buscam mesmo isolamento, e você tem os cenobitas que, pegando o exemplo desses eremitas, trazem de volta para dentro de algumas estruturas e começam a criar alguns ambientes dentro dessa superestrutura, tá certo? Do catolicismo romano ou da igreja ortodoxa do Oriente, começam a criar ambientes ligados a ela, mas apartados daquilo que eles entendem estar desviado, tá certo? Entendem ser um desvio na vida cristã. Então você vai ter grupos que futuramente vão entrar em choque, inclusive. Você vai ter alguns sínodos e você vai ter algumas ordens, por exemplo, que serão canceladas, que serão proibidas, que não poderão permanecer, serão perseguidas por essa estrutura, por serem mesmo denunciantes delas. E você tem a situação que eu até já citei de Pedro Valdo. Pedro Valdo, ele não teve por intenção, num primeiro momento, de ser alguém que estava em antagonismo com a igreja. Ele não queria estar em antagonismo com a igreja católica. Como Lutero também, né? Ele quis sim que a igreja o permitisse, tá certo? A viver, a desenvolver este movimento de busca pela palavra de Deus, de estudo da Sagrada Escritura e de vida simples, tá certo? Vida pautada de acordo com o Evangelho. E aí, quando ele foi fazer essa solicitação ao Papa, obviamente o Papa não encontrou argumentos para proibi-lo, então, numa jogada muito astuta, ele determinou que ele poderia realizar, abrir essa ordem, tá certo? Fundar uma ordem e viver dessa maneira e pregar para que outras pessoas também vivessem dessa maneira, se ele fosse autorizado por um bispo. E aí os bispos que eram muito mais ligados, interagiam mais diretamente com o poder secular e que administravam grandes regiões, nenhum desses bispos tinha um interesse de que uma ordem desse tipo se estabelecesse nos seus domínios,
porque era como que uma denúncia contra a sua forma de vida, sua forma arrogante, a sua opulência, sua luxúria, sua forma de vida que contrastava com a verdade do Evangelho. Então não era interesse de nenhum bispo ter esse tipo de ordens se estabelecendo no seu território. E assim ele não encontrou autorização por parte de nenhum bispo, então teve que exercer esse ministério de forma clandestina, quando foram então terrivelmente caçados pela Igreja Católica de sua época, e muitos foram mortos nas inquisições, que era o braço armado da igreja, tá ok? Então nós temos aí essas situações e temos essa tensão. Então essa tensão que leva muitos a praticarem, né, este movimento monástico, tanto eremita quanto cenobita, e vamos ver aí algumas definições a mais, tá ok? Vamos só trazer algumas leituras aqui, ainda na apostila, que diz o seguinte, ó. De acordo com historiadores mais antigos, o movimento monástico começou no Egito por um eremita chamado Antão. Aí tem até uma nota aqui. Antão era filho de pais abastados que, morrendo, lhe deixaram uma rica herança. Aos 20 anos de idade, ele doou suas terras aos seus vizinhos, vendeu o resto de suas propriedades e deu dinheiro aos pobres. Colocou-se sob os cuidados de um velho cristão que lhe ensinou as alegrias da renúncia. Nesse tempo, Antão se retirou do convívio da sociedade para viver numa solitária caverna a fim de levar uma vida de total meditação. Então, somente até aqui, para a gente saber de quem está falando, né? Desse Antão, que se isolou numa caverna no Egito para viver como eremita, né? Para dedicar-se a essa vida de meditação, tá ok? Então, como já disse, não estou aqui justificando, não estou aqui dizendo que é o certo, mas estou tentando transmitir da forma mais justa possível qual era o seu ideal. Então, ele entendeu que este era um meio pelo qual ele poderia praticar um autêntico cristianismo. Claro que muitas das vezes isso conduz também a um erro, né? Um excesso, um exagero. Mas, em certo sentido, é um protesto. Em certo sentido, também é uma denúncia aos desvios que estava observando, né, dentro dessa estrutura, tanto da Igreja Latina em Roma, quanto da Igreja Ortodoxa em Bizâncio. Antão, conforme estava lendo aqui, no deserto, ou Antão do Egito, que viveu entre 250 e 356 depois de Cristo. Acredita-se que antes dele já haviam cristãos vivendo em clausura, mas foi ele o primeiro a desertar completamente da zona urbana e de qualquer grupo social para viver solitariamente. Então, a primeira intenção não é criar uma nova igreja, uma nova hierarquia, atentar contra a autoridade daqueles bispos ou daqueles papas ou daqueles patriarcas. O intuito era viver a autenticidade do Evangelho, então ter uma vida autenticamente cristã. Então ele não está organizando um novo movimento, ele está simplesmente se apartando daquilo que ele acredita ser prejudicial à vida espiritual e vivendo dessa forma isolada, meditando na palavra de Deus, na oração. E aí, claro, algumas histórias, na verdade, né? Como a gente já trouxe aqui no início da nossa matéria, existe a história, onde você tem alguns elementos comprobatórios, testemunhos, textos e tudo mais. E existe histórias, né, que são verdadeiras criações da imaginação. Então, em torno dessas figuras também desenvolveram muitas histórias, muitas narrativas míticas, lendárias, de acontecimentos extraordinários, de prodígios, né, de milagres. Então, não que fosse impossível que Deus tivesse realizado um milagre através de uma pessoa consagrada. Certamente realizou. Mas o povo gosta também de criar muitas dessas lendas, né, para engrandecer mais esse personagem e até criar um interesse, tá certo? Quando, por exemplo, futuramente vão surgir peregrinações aos lugares onde viveram, igrejas, mosteiros que serão fundados nos lugares onde eles conviveram um tempo, né, no seu isolamento. Então cria-se um mosteiro ali, cria-se uma peregrinação, e para que haja interesse na peregrinação, cria-se histórias, né? Essas narrativas lendárias acerca de feitos maravilhosos para atrair o interesse. Eu quero trazer aqui, uma vez já esclarecido por alto, o clima do momento, tá certo? Para o surgimento desse movimento monástico, eu quero trazer aqui um texto que vai colaborar com o entendimento acerca desse importante movimento. Veja só.
A disseminação do ideal monástico, página 155 de Justo Gonzalez, História Ilustrada do Cristianismo. Vamos lá, o que ele diz. Conquanto, como já dissemos, as raízes do movimento monástico não se encontrem exclusivamente no Egito, foi essa a região que deu o maior impulso ao monasticismo no século IV. Pessoas devotas de todas as partes do mundo iam para o Egito, alguns para permanecer ali, outros para voltar para uma terra levando consigo, voltar para sua terra levando consigo os ideais e os costumes que tinham aprendido no deserto, da Síria, da Ásia Menor, até mesmo da Mesopotâmia. Viveram pessoas às margens do Nilo, logo espalhando as histórias e as lendas de Paulo Antão. Vamos lá. De Paulo, perdão, aqui tem um Paulo chamado Paulo Eremita, de Paulo, Antão, Pacômio e outros. Paulo, Antão, Pacômio. Temos aí esses principais nomes, né? Por todo lugar do Oriente, onde era possível encontrar ambiente solitário, algum monge fixava sua residência. Alguns exageraram o que tinham aprendido dos monges egípcios, realizando proezas que chamavam a atenção, como passar a vida toda em cima de uma coluna. Houve quem fizesse isso, né, para atrair a atenção daqueles que estavam em volta para a sua pregação. Então, realizaram alguns feitos que são considerados excêntricos. De fato, são excêntricos, né, mas tinham uma intenção, pelo menos de acordo com aquilo que está descrito, né? Proezas, vamos lá. Mas muitos outros injetaram no restante da igreja um sentimento de disciplina, e é onde entra a parte benéfica, né, desse movimento, que inclusive ao final ali temos as abordagens do lado benéfico e o lado negativo desse movimento monástico. Ok? Injetaram no restante da igreja um sentimento de disciplina e de dedicação absoluta, que era muito necessário nos dias aparentemente fáceis pelos quais passava o cristianismo. Inclusive Eusébio já havia percebido este mal, tá certo? Este risco, esse perigo em relação aos tempos de bonança, em relação aos tempos de paz. O cristianismo, de modo geral, ele corre esse risco sempre que está exposto a um tempo de paz, um tempo de benesses. Quando as grandes lideranças começam a se afastar do ideal, da simplicidade do evangelho, começam a se afastar da simplicidade do evangelho, começam a se tornar vaidosos e gananciosos e arrogantes, e começam a disputar entre si acerca daquele que tem mais poder, aquele que exerce mais influência, tá certo? Aquele que deve ter a proeminência, que deve estar acima dos outros, exatamente aquilo que Cristo observou lá na célula mãe da igreja, entre os apóstolos, na discussão sobre quem seria o maior entre eles. E Cristo já remedia aquela situação, colocando no meio deles uma criança e dizendo que se nenhum deles se tornar como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. E aí traz essa orientação e coloca então qual é o seu paradigma, né? Coloca então qual deve ser o objetivo a se buscar como cristão autêntico, que é a simplicidade, tá certo? Que é de fato o desapego, tá certo? É esse engrandecimento pessoal, de fato ser um servo de Deus e colocar sob a autoridade de Cristo, né? E servi-lo em qualquer circunstância. Então nós temos aí o ideal, e esse ideal tem que ser resgatado. Aí onde entram os reformadores. Então a cada momento a igreja precisa de reformadores e precisa de reformadores já. Então existe na atualidade reformadores, reformadoras, homens e mulheres de Deus que apelam sempre para a verdade do evangelho e criticam aquilo que percebem dentro da igreja, dentro de sua igreja, que está começando a entrar por um desvio, por um caminho perigoso, um caminho de afastamento da verdade, da palavra de Deus. Então a igreja sempre necessita destes que retornem à pureza da Sagrada Escritura, tá certo? Que se submetam à verdade bíblica e que denunciem aquilo que é contra essa verdade bíblica. Então é sempre necessário os reformadores. Os que mais contribuíram para difundir o ideal monástico, entretanto, não foram os anacoretas, que foram buscar inspiração no Egito e depois se dedicaram a imitar a renúncia de seus mestres
fugindo para algum lugar afastado, mas uma série de bispos e sábios que viram o valor que o testemunho monástico representava para a vida diária da igreja, ou seja, buscando, mesmo nesses exemplos mais extremados, observando aquilo que foi autêntico, verdadeiro, útil, e aplicando esta fórmula à coletividade da igreja, voltando para a superestrutura formada, encarando as dificuldades, enfrentando, né, os descontentamentos, né, as oposições, os antagonismos, e criando dentro dela um ambiente no qual pudesse se viver a verdade do Evangelho, no qual pudesse viver, de fato, uma vida cristã autêntica. E aí, claro, enfrentando as oposições que tivesse que enfrentar. E aí, com isso, você remedia um pouco desse mal no qual a igreja estava começando a imergir. Então, a igreja estava começando a imergir num grande mal desse sincretismo, né? Essa paganização da igreja, essa luxúria na qual esses líderes estavam caindo, esta ganância, né? Essa arrogância no qual muitos deles já estavam imersos, né? Então, quando você busca esses exemplos nos anacoretas, né, nos eremitas, conforme eu falei, e você agora cria este meio dentro, né, não se isolando, mas se agregando a eles e enfrentando e colocando este ideal de vida, vivenciando esse ideal de vida no meio deles, como exemplo, como enfrentamento, como antagonismo, tá certo? A esses vícios, a esses males. Aí você está trazendo um refreamento dessa destruição. Então a igreja, infelizmente, ela não vai aproveitar esses grandes exemplos e vai continuar na sua marcha de destruição. Tanto que será imprescindível a reforma. Vai chegar um momento em que, de fato, vão surgir os grandes reformadores que vão romper com essa estrutura e vão agora dar um desenvolvimento independente para essas igrejas que vão surgir e vão se multiplicar. Então você vai ter um florescimento de diversos troncos, né, diversas raízes, como uma árvore que agora tem vários galhos, né? Então, surgindo daquele tronco inicial do cristianismo primitivo, você tem essa bifurcação com o ramo oriental e o ocidental, e depois com a reforma você vai ter então essa difusão de diferentes movimentos, mas que buscam viver conforme o ideal da palavra de Deus, mesmo sendo muitos movimentos, mas se viverem conforme o ideal da palavra de Deus, estão de acordo com a Igreja de Cristo, independentemente de estarem sob diversas lideranças, né? Estarem integrados a diversos movimentos. Então você tem essa situação que vai se desenvolver com a época e que poderia ter sido curada se tivessem observado os bons exemplos daqueles que estavam apelando, daqueles que estavam denunciando, daqueles que estavam de fato demonstrando seu descontentamento, né, denunciando os erros, denunciando os desvios, mas não foi dado ouvidos a estas pessoas. Mas muitos deles, de fato, tentaram, com muita sinceridade, com muita coragem, denunciar os erros nos quais a igreja estava se engajando. Olha só, dando continuidade, ó. De forma que, apesar de ver aqui bispos e sábios que viram o valor que o testemunho monástico representava para a vida diária da igreja, de forma que, apesar de, em suas origens, o monasticismo egípcio ter existido à parte e mesmo contra a hierarquia eclesiástica, né, está em aberto antagonismo a esta hierarquia e os males nos quais já havia se engajado, mais tarde sua maior importância esteve no impacto que causou através de alguns membros dessa hierarquia. Isso que é interessante. Alguns membros ligados a essa hierarquia eclesiástica que exerciam um importante papel. Você tem, por exemplo, Atanásio, ligado à Igreja do Oriente, que foi um patriarca, mas ele sempre manteve um contato muito próximo com estes até anacoretas, tá certo? Pessoas que se apartaram, que viveram isoladas, e ele buscou aquilo que havia de positivo nesses exemplos para reimplantar dentro da estrutura, reimplantar dentro da hierarquia. E ele foi um exemplo, né? Viveu desta forma. Então, com isso, fazendo com que muitos se despertassem para essa vida espiritual. Não podemos negar que houve um despertamento para a vida espiritual a partir desses exemplos. Diversas dessas pessoas estão entre os gigantes, está entre aspas aqui no texto,
a que mais adiante dedicaremos outras porções desta parte. Por isso citaremos aqui somente seus nomes e mencionaremos sua importância para a difusão do ideal monástico. Atanásio, que eu acabei de citar, além de escrever a vida de Santo Antão, visitou repetidamente os monges do deserto, e quando as autoridades o perseguiram, ele refugiou-se entre eles. Mesmo não sendo monge, mas bispo, então é uma pessoa de alto destaque, né, de muita importância, é um cargo muito importante dentro dessa estrutura. Ele tentou organizar sua vida de maneira que nela se refletisse o ideal monástico da disciplina e da renúncia. Em seu exílio no Ocidente, falou aos seus irmãos de fala latina o que estava acontecendo nos rincões mais remotos do Egito. Jerônimo, o autor da Vulgata, tá certo? O grande tradutor aí da Vulgata Latina, além de escrever Vida de Paulo, o Eremita, traduziu a regra de Pacômio para o latim, e ele mesmo se fez monge, como veremos mais adiante. Como Jerônimo era um dos cristãos mais admirados de sua época, suas obras e seu exemplo tiveram forte impacto sobre a Igreja Ocidental. Basílio de Cesareia, também um importante nome na apologética, né, que esteve defendendo aí a teologia ortodoxa, né, nos concílios. Então, Basílio de Cesareia, Gregório também, Gregório de Nazianzeno, conhecido como Basílio Grande ou Basílio Magno, né, encontrou tempo em meio a todos os debates teológicos da época para organizar mosteiros que não se dedicavam só à devoção, mas também às obras de caridade, como cuidar dos doentes, e aí surge este ideal, tá certo? Que depois dará início às universidades, mas que também fundou instituições de auxílio à saúde. Então, há pouco conhecimento de medicina que havia na época, conhecimento acerca de algumas plantas, né, que tinham certas propriedades anestésicas, né, e até curativas mesmo. Então, organizava-se esse conhecimento, né? Então você tinha dentro de um mosteiro algumas áreas de responsabilidades, tá certo? De alguns integrantes, por exemplo, alguns que lidavam com a agricultura, com os poucos conhecimentos de farmácia da época. Então oferecia-se à comunidade este cuidado, algo que eles não encontravam em nenhum lugar. Então poderiam encontrar, tá certo? Dentro de um ambiente desse, dentro de um mosteiro. Encontrava alguém que detinha certo conhecimento, então podia prescrever, né, algum tratamento. Encontrava-se algum auxílio no sentido de doações de alimento, no sentido de instrução. Então você tinha esses auxílios que eram prestados por essas comunidades que estavam integradas à sociedade. Então este representante, Basílio, por exemplo, Basílio Magno, ele interagindo com estes que se tornavam anacoretas, ele extraía o exemplo, extraía, né, aquilo que havia de positivo, esta vida regrada, essa vida disciplinada, né, esta busca pela espiritualidade, pela vivência da verdade do Evangelho, né, de doar-se, por exemplo, de ajudar, de auxiliar, tá certo? De prestar esse socorro. E aí ele conseguindo agregar em torno de si outros que abraçavam o mesmo ideal, esses conseguiam organizar, tá certo? Aí surgem os mosteiros, organizados e hierarquizados também, para que pudesse haver uma ordem, uma disciplina. Aí você vê aquele ideal, orar e trabalhar, por exemplo, né? Da onde vem este ideal que regeu essas sociedades e que permaneceu também como um ideal que foi passado adiante. Inclusive até o termo laboratório surge, né? Labor, oratório, laboratório. Inclusive faz pouco tempo que eu aprendi acerca desse termo. Eu achei muito interessante, porque a gente adota essa terminologia sem muitas das vezes buscar a sua origem. E o termo laboratório vem desse ideal, do labor e da oração. Trabalha e ora. Nesse sentido, você cria este ambiente, você inicia, né, este ideal, esta ideia, outras pessoas entrando junto com você, abraçando a mesma causa, começam esse movimento, vão surtindo efeito, vão impactando positivamente tanto a sociedade quanto a estrutura da igreja. Claro, não conseguiram modificar totalmente a estrutura da igreja, ela prosseguiu,
na sua marcha, né, de destruição, de autodestruição, né, se engajando aí em algo totalmente anticristão, né, com esse poderio secular que agora estavam cobiçando, mas eles conseguiram produzir sim um impacto positivo. Então, cumpriu